Glória a Deus. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, versos de número 26 ao verso de número 28. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, verso 26 ao verso de número 28. A palavra de Deus nos diz: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, quero orar com você. Pai, louvamos o teu nome por essa noite e agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui, porque carecemos da tua graça e da tua misericórdia, e temos a tua palavra, Pai, como instrumento para ministrar o nosso coração, edificar a nossa vida. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa abrir o nosso entendimento, possa nos permitir receber a porção dessa palavra, e que ela possa falar conosco nessa noite, que ela nos ajude a entender um pouco mais da maneira como o Senhor espera que nós nos portemos diante do Senhor, diante das pessoas, e que assim possamos desfrutar de toda a graça, de toda a bênção, de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós oramos nessa noite, em o nome de Jesus, e toda a igreja diz, amém. Esse trecho do segundo livro de Samuel, capítulo de número 22, ele é um pequeno trecho de um cântico de Davi, muito similar ao que está escrito no Salmo de número 18, que também é um salmo de Davi. É um salmo de guerra, um cântico de guerra, mas esse trecho que eu li, desses dois versos, ele expressa a gratidão por todo o bem e livramento que o Senhor concedeu a Davi ao longo de sua vida. Davi conhecia Deus, Davi sabia reconhecer o Senhor no seu íntimo. Davi não apenas confiava em Deus, mas também conhecia a maneira como Deus correspondia àqueles que o buscavam ou àqueles que o rejeitavam. Davi sabia como era a maneira de Deus responder, tanto daqueles que buscavam a Deus, tanto quanto daqueles que rejeitavam a Deus. E em parte, Deus responde cada um de nós conforme a imagem no espelho. Muito interessante o texto que o Gustavo Fiel usou aqui para falar no momento do dízimo das ofertas, que diz que se nós dermos, também nos será dado, numa proporção equivalente, porque é exatamente assim que Deus trata conosco. Ele nos responde como se fosse numa imagem de espelho. Ele nos responde como num reflexo da realidade. O texto diz, nos versos que nós lemos, que ao fiel, Deus se mostra fiel. Ele diz que ao irrepreensível, Deus se revela irrepreensível. E ao puro, Deus se revela puro. Ou seja, o reflexo de Deus, a maneira de Deus responder é exatamente a mesma maneira que nós nos apresentamos a Deus. Mas quando o texto se refere ao perverso e ao orgulhoso, a resposta é diferente. O texto diz que ao perverso Deus se revela astuto, ou seja, que Deus não se deixa enganar, porque Deus conhece profundamente o coração do ser humano. E ele diz que aos orgulhosos, os seus olhos estão voltados para eles, para os humilhar. Então a resposta de Deus, ela é proporcional da maneira como nós nos relacionamos com Ele, dentro daquilo que está alinhado às mesmas virtudes, aos mesmos princípios, aos mesmos valores, aos mesmos atributos transferíveis de Deus para nós. Quantos podem dizer amém? Se nos relacionamos com Deus em fidelidade, Deus é fiel conosco.
Se nos relacionamos com Deus de maneira irrepreensível, é assim que Ele faz conosco. Se nós nos comportamos de forma pura diante de Deus, Ele também se revela e se manifesta da mesma maneira. Mas quando há alguém que se revela de uma maneira diferente, contrária aos atributos de Deus, o Senhor também tem uma maneira de tratar. Bem, eu não quero me atentar ao comportamento do perverso, porque nós entendemos que o perverso é aquele que vira as costas para Deus. O perverso é aquele que não quer saber de Deus. O perverso é aquele que nós chamamos de ímpio, que não reconhece a Deus, e para esse o Senhor já tem uma forma de tratar. Mas eu quero pensar com você um pouco nessa noite a respeito do comportamento ou do sentimento do orgulho, porque este sim, mesmo que nós tenhamos entregado a nossa vida a Jesus, mesmo que tenhamos recebido o Espírito Santo em nosso coração, mesmo que estejamos dia após dia sendo trabalhados por Ele, sendo limpos pela palavra, sendo moldados pelas mãos do Senhor, ainda assim nós estamos sujeitos a termos sentimentos ou comportamentos de orgulho. Faz parte da nossa vida. Por isso nós precisamos atentar. Nós estamos sujeitos a desenvolver um sentimento de orgulho ou um comportamento de orgulho, que é o oposto da humildade, que é justamente um sentimento ou um comportamento positivo que atrai a atenção e o favor de Deus. Então nós temos os dois paralelos. É como se fosse uma moeda que tem duas faces, de um lado o orgulho e do outro a humildade, e nós temos que escolher qual dos dois lados vamos usar, porque à medida em que nós usarmos cada lado dessa moeda, é uma maneira que Deus trata conosco. Quem pode dizer amém? As pessoas, elas não compreendem claramente quão perigoso é o orgulho. Elas não têm clareza do entendimento de quão perigoso é o orgulho, mas também, muitas vezes não têm entendimento de quão poderosa é a humildade. Nós não imaginamos como um espírito altivo é prejudicial para a nossa vida, e como a humildade é benéfica para nós. E sabe qual que é o primeiro problema do orgulho? É que muitas vezes, por ele ser silencioso, por ele ficar escondido no nosso coração, a maioria das pessoas que são orgulhosas jamais vão reconhecer, jamais vão admitir que tem problema de orgulho. Esse é o primeiro ponto, porque o orgulho ele é silencioso, o orgulho ele fica escondido no coração, o orgulho muitas vezes ele está revestido de uma falsa humildade, e o problema é que muitas vezes a pessoa que é orgulhosa, ela não vai admitir que tem problema com orgulho, justamente porque é orgulhosa. O orgulho, ele está por trás da falta de amor, está por trás da indiferença com as necessidades, sentimentos e fraqueza dos outros. O orgulho é fonte de todos os julgamentos apressados e críticos, todas as manifestações de raiva, todo o sentimento de amargura, toda falta de perdão vem de um espírito orgulhoso. A Bíblia, ela repreende constantemente o orgulho, que é sinônimo de altivez, de soberba, porque trata o orgulho como um pecado terrível, porque ele tem origem em Satanás. O pecado de orgulho, ele tem origem no pecado do diabo, e é por isso que a Bíblia repreende de forma tão enérgica o pecado de orgulho, porque o orgulho não tem origem em Deus, tem origem no diabo. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 13 a 17, diz assim: é uma ilustração da queda do diabo. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você.
Por meio do seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Olha isso aqui: por meio do seu amplo comércio você se encheu de violência e pecou, por isso eu o lancei em desgraça. Eu te lancei numa condição de ausência de graça. Continua o texto dizendo: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Isaías capítulo 14, verso 11 ao verso 14, também é um outro relato, uma outra ilustração da queda de Satanás. Diz assim: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, olha isso, Satanás se enchendo de orgulho, Satanás se enchendo de soberba, se enchendo de altivez. Eu quero parafrasear o texto, e em cada frase que o diabo diz, eu quero colocar diante dela a palavra eu, porque é exatamente isso que ele está dizendo, ok? A palavra eu não está no texto, mas cada frase que está sendo escrita, está sendo apresentada para nós, ela é lida na primeira pessoa. Você que dizia no seu coração: eu subirei aos céus, eu erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, eu serei como o Altíssimo. Olha isso, perceba como um coração orgulhoso revela o seu orgulho. Como um coração orgulhoso exalta a si mesmo. Esse foi o pecado de Satanás. Eu serei maior, eu serei melhor, eu serei tudo aquilo que pode ser mais do que o próprio Altíssimo é. O orgulhoso, ele exalta a si mesmo, se colocando acima de tudo, acima de todos e como centro de todas as coisas. Por isso é fácil perceber uma pessoa orgulhosa. Cada frase que ela diz começa com eu. O orgulhoso gosta de falar tudo na primeira pessoa. Ele gosta de revelar as suas virtudes. Ele gosta de falar de si mesmo o tempo inteiro. Ele gosta de se vangloriar e de ostentar suas realizações. Mas eu não estou dizendo que nós não podemos ou não devemos testemunhar daquilo que, com a graça de Deus, nós conquistamos. Ou com aquilo, não estou falando de testemunhar daquilo que, pela nossa capacidade ou habilidade, nós podemos realizar, porque Deus sim nos conferiu habilidades e capacidades, nós podemos realizar sim. Eu só estou dizendo que todas as vezes que nós nos exaltamos e nos esquecemos de Deus, nós estamos tirando o Senhor da equação, nós estamos anulando a sua graça, nós estamos anulando aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por quê? Porque sem Deus na nossa vida, sem Cristo em nós, nós não somos nada. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que toma uma decisão por Jesus Cristo e decide segui-lo, a primeira coisa que deve fazer é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então é o reconhecimento de que se nós podemos algo por causa de Cristo em nós. Ele é o alvo de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Davi entendia isso, por isso no Salmo ele diz assim: olha, não a nós nenhuma glória, a nós, a Ele toda glória. É esse o entendimento. É por isso que Davi, quando ele está trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém, que era a presença de Deus, que era o ápice, era o máximo daquilo que ele imaginava poder fazer como rei, ele entra dançando, ele entra celebrando, ele está sem as suas vestes reais, ele está como uma túnica, ele está como um cidadão comum, ele entra, ele dança, ele canta. A Bíblia diz que Mical, sua esposa, filha de Saul, olha ele da janela e o despreza em seu coração. O que Davi estava fazendo ali era expressando a sua humildade diante de um Deus
que é todo poderoso, que é todo glorioso, que é santo, que é bendito, e que a Ele tem que ser dado toda a honra e toda a glória. Então tudo de bom, pode aplaudir. Nós só precisamos ajustar o entendimento de que tudo de bom em nós e através de nós é fruto da graça de Cristo na nossa vida. É fruto da graça de Cristo em nós. O orgulhoso, ao contrário do humilde, ele é arrogante, ele é vaidoso, ele é altivo, soberbo. Algumas características do orgulhoso: o orgulhoso, ele não reconhece seus erros, ele não aceita repreensão, ele faz de tudo para não ser chamado a atenção, e aparentemente é porque ele não quer desagradar ou decepcionar, mas na realidade é porque ele não quer passar pela humilhação de ser corrigido. O orgulhoso não pede ajuda, e quando pede é porque já é tarde demais, porque não tem mais opção. O orgulhoso, ele não pede perdão, ele pode até se arrepender, mas ele não é capaz de expor seu arrependimento, porque ele prefere fingir que nada aconteceu. O orgulhoso, ele não se submete facilmente, e quando se submete é a contragosto, porque ele só se submete porque ele reconhece uma autoridade, mas muitas vezes é sob ameaça. O orgulhoso, ele gosta da sua independência, ele odeia depender dos outros, ele gosta de fazer tudo sozinho para depois não precisar dizer que precisou de alguém. Eles são independentes muitas vezes até mesmo de Deus, porque não oram e não buscam a Deus, porque pensam que são autossuficientes. E eu fico imaginando como alguém pode não desejar ser dependente de Deus, como alguém pode não orar, não se relacionar com Deus, como pode alguém não entender que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, que é cuidador de nós, que é provedor para nós, que nos sustenta em todas as coisas. Como alguém pode não desejar desenvolver um relacionamento com um Senhor, com um Deus que é tão maravilhoso, que é tão gracioso, que é tão bondoso para com a nossa vida? Deus é maravilhoso, mas o orgulhoso não quer saber do Senhor. O orgulhoso quer tudo do seu jeito, porque pensa que sabe o que é melhor, entende o que é melhor, conhece o que é melhor, e ele não quer saber da vontade de Deus. Às vezes insiste usando a fé de que o seu jeito é melhor, e quando não recebe aquilo que pediu a Deus, se revolta contra ele, achando que Deus está errado. O orgulhoso põe a culpa nas costas de Deus, achando que Deus está errando. O orgulhoso gosta de opinar em tudo, não leva desaforo para casa e não hesita a bater de frente para afirmar aquilo que ele acredita estar certo. Mas a Bíblia, queridos, ela nos alerta sobre as consequências divinas e espirituais que os orgulhosos irão enfrentar. Levítico capítulo 26, verso 19 ao verso 20. Eu quebrarei o seu orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem as árvores da terra darão o seu fruto, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão fruto. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, verso de número 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. É muito forte isso, querido. É dura esta palavra, mas é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Olha o que diz o verso 18 de Provérbios ainda: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Você dá uma pesquisadinha na internet depois, frases de pessoas que se tornaram orgulhosas a respeito de alguma coisa, e qual foi o desfecho final das suas vidas. A gente não brinca com Deus. Gálatas diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear certamente colherá. Se semeamos orgulho, colheremos destruição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isaías capítulo 2 verso 11: os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido, somente o Senhor será exaltado naquele dia. Consequências terríveis, negativas, bíblicas, que
se colocam sobre aqueles que estão andando numa condição de orgulho na sua vida. Agora, outra questão é que algumas vezes é o próprio Deus que nos prova para revelar a nós mesmos como está o nosso coração em relação ao orgulho. Deus mesmo, Ele coloca provas diante de nós para revelar para nós mesmos, não é para Ele. Deus nos conhece, mas é para revelar para nós mesmos como está o nosso coração em relação ao orgulho. E como é que Deus nos prova? De duas maneiras. Ele nos prova na escassez e Ele nos prova na abastança. São as duas maneiras que Ele nos prova: na escassez e na abundância. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e verso 3, olha o que Deus diz. Deuteronômio 8, verso 2 e verso 3: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O tempo de prova do povo no deserto era para trazer à evidência o coração deste povo, passar as necessidades e depois ser suprido com maná. Era Deus revelando ao próprio povo se o seu coração estava disposto a obedecer, a temer, a se render diante de Deus. Então a escassez é uma maneira de expor o nosso coração. Se nós vamos continuar adorando a Deus, amando ao Senhor, dando a Ele graça, dando a Ele glória, dando a Ele honra, mesmo enfrentando dificuldades. E é bom passar pelos tempos de vacas magras. É bom passar pelo tempo de vacas magras. Quem já passou pelos tempos de vacas magras aqui? Ei, querido, eu lembro de quantas e quantas vezes eu subia essa avenida Mato Grosso, saindo do Jardim Primavera, indo até o Menino Deus, numa bicicleta cor-de-rosa, emprestada da minha esposa. 4:30 da manhã, pedalando uma bicicleta cor-de-rosa. Chegava na subida da avenida Mato Grosso, eu não dava conta de pedalar, eu tinha que descer para empurrar. Eu me lembro de quando eu contava moedas de uma garrafa PET que eu trouxe de viagem quando eu vim embora para Lucas há quase 20 anos atrás, contando moedas de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos para completar R$1,50 para comer um pão com manteiga e tomar uma xícara de café com leite na panificadora Pão da Vida, que ficava em frente a Paraná Materiais de Construção. Não existe mais essa panificadora lá. Eu me lembro de quando eu morava na casa do Jardim Primavera, uma casinha pequena, padrão Caixa Econômica, 35 metros quadrados, sem forro, com um vão desse tamanho entre a telha e a parede, e que nessa época do ano que dá esses ventão, e que levanta a terra, acordar 2 horas da manhã com terra caindo na cabeça, levantar, porque não tinha como dormir, pegar minhas coisas, colocar numa mochila, subir na bicicletinha cor-de-rosa, e 2:30 da manhã pedalar, e terminar a noite dormindo em cima de uma maca na clínica, onde eu trabalhava. De manhã tomava um banho, trocava de roupa, trabalhava o dia todo, voltava para casa por volta das 9 da noite, com uma mangueira, uma vassoura e um rodo, porque tinha que lavar a casa de mangueira, de tanta terra que tinha dentro. Mas é bom passar pelo tempo das vacas magras, porque o Senhor nos ensina a valorizar as pequenas coisas. Deus nos ensina a dar o devido valor e o reconhecimento de que, ainda que estejamos passando pelas provas, o Senhor está conosco, está cuidando de nós, porque ainda que a nossa mãe nos abandone, o Senhor está conosco para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também nos prova quando Ele nos abençoa. A continuação do texto de Deuteronômio capítulo 8, do verso 6 ao verso 14, diz assim:
Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e de tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha isso. Deus também nos prova nas bênçãos, e Ele está dizendo: olha, presta atenção, para que depois de você ter vivido um tempo de escassez, mas ter permanecido na minha presença, e eu derramar sobre vocês tantas bênçãos, abençoar a sua vida, abençoar suas finanças, abençoar o seu casamento, abençoar a sua família, os seus negócios, multiplicar as coisas nas suas mãos, te dar um lugar bom para você morar, te dar um carro bom para você dirigir, te dar uma escola boa para você colocar os seus filhos, te oportunizar você viajar para onde você quiser, comprar o que você quiser, gastar da maneira que você quiser e satisfazer plenamente os desejos do seu coração. Cuida para o seu coração não ficar orgulhoso. Cuide para o seu coração não ficar orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da escravidão. Então Deus mesmo nos prova, porque estamos sujeitos a, se não guardarmos o nosso coração, nós cairmos no pecado do orgulho. E qual é o antídoto para o orgulho, pastor? É simples: temer a Deus em humildade. Esse é o antídoto para o orgulho, temer a Deus em humildade. Isaías capítulo de número 66, verso 2 diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. É a esse que eu estimo, é a esse que eu tenho algo que chama a minha atenção, é a esse, o humilde contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Nós precisamos rejeitar o espírito orgulhoso, nós precisamos ter coragem de frequentemente olhar para dentro de nós, termos coragem de olhar no espelho e perguntar ao Espírito Santo se nós não estamos nutrindo nenhuma fonte de orgulho. Nós temos que ter coragem de parar de vez em quando e sermos honestos com a gente mesmo e perguntar: Espírito Santo, fala para mim, tem alguma área da minha vida que eu estou nutrindo algum sentimento de orgulho? Mas eu não estou falando do orgulho bom, do orgulho saudável, porque existe o orgulho saudável, que é o sentimento de satisfação, é o sentimento de contentamento por algo ou por alguém. Por exemplo, eu tenho orgulho dos meus filhos, eles não são perfeitos, estão longe da perfeição, e eles, não espero que eles sejam perfeitos, mas porque eles são herança do Senhor, porque eles nasceram do ventre da minha esposa, porque nós carregamos eles nos braços, eu tenho orgulho dos meus filhos. Esse é o orgulho bom. Eu tenho orgulho do que, pela graça de Deus, através de tantas pessoas maravilhosas que têm dedicado seu tempo, dom e talento para servir, essa igreja tem realizado grandes coisas nessa cidade. Eu tenho orgulho da realização dessas pessoas mediante a graça de Deus. Esse é o orgulho bom,
Mas não é dele que eu estou falando. Eu estou falando do orgulho que é pecado, daquele sentimento de altivez, de soberba, daquele que nos coloca de fato em oposição a Deus. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, para que Ele nos torne humildes como Jesus. É isso que nós precisamos pedir a Deus. Se o Espírito Santo revelar que em nosso coração estamos nutrindo algum sentimento de orgulho. Filipenses capítulo número 2 nos encoraja a ter o mesmo sentimento e a mesma atitude que Jesus Cristo teve, que mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que Ele nos dê esse mesmo sentimento, e nos dê forças para ter o mesmo comportamento de Jesus, de podermos nos humilhar a nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos em obediência ao Senhor, mas entendendo que humildade não é o mesmo que pobreza ou miséria. Não, humildade não é pobreza e não é miséria, até porque tem muito pobre que é orgulhoso. Tem muita gente que vive em miséria, mas nutre um sentimento de orgulho no coração. Humildade não é condição, mas é valor. Humildade é princípio. Humildade é uma qualidade de quem age com simplicidade, uma característica de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Onde há humildade, há o reconhecimento das próprias limitações, há uma doação voluntária, há modéstia. É isso que nós precisamos nutrir em nosso coração, esse sentimento de humildade. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo 5, versos 5 e verso 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Porque humildade não se revela só na minha relação com Deus, humildade se revela na nossa relação uns com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É assim que funciona. Olha o que diz Tiago. Não, é a continuação, do texto. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. De quem tem que ser a iniciativa de se humilhar? Nossa. Porque no devido tempo que Deus faz conosco, nos exalta. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso de número 6. Mas Ele nos concedeu graça maior. Entenda isso. Deus nos concedeu graça maior. Há uma porção dupla de graça para todos aqueles que buscam ao Senhor. Uma porção dobrada de graça, uma porção multiplicada de graça. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, a afirmação bíblica ela é simples: Deus resiste aos orgulhosos. Sabe, quando você está orando, e de repente Deus está em silêncio e você não tem recebido resposta de Deus? Pode ser que algo de orgulho no coração, que está se opondo à resposta de Deus à sua vida. O texto deixa claro que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, Deus se opõe ao orgulhoso. Isso é muito sério. Mas o texto também diz que enquanto os humildes de coração temem ao Senhor, se sujeitam a Ele, recebem uma porção transbordante de graça. Essa é a recompensa para aqueles que se colocam em humildade diante de Deus. Há uma recompensa, uma porção multiplicada de graça. E o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de alguém que ocupava uma posição de destaque religiosa, civil e militar. O apóstolo Paulo era alguém que tinha essas patentes, ele tinha uma condição espiritual, religiosa, e isso nutria um orgulho no seu coração. Então a Bíblia diz que Paulo ele foi humilhado por Deus.
Paulo ficou cego 3 dias. Paulo enfrentou rejeição. Paulo enfrentou difamação, perseguição, naufrágio, apedrejamento, julgamento, prisão, abandono e um espinho na carne. Deus humilhou Paulo. Quando Jesus envia Ananias para falar com Paulo e restaurar a visão, as palavras de Jesus para Ananias dizem assim: eu mostrarei a ele o quanto há de sofrer pelo meu nome. Jesus está dizendo: eu vou ter que humilhar esse camarada, para quebrar toda a altivez dele, para ele se tornar humilde na minha presença, para ele se tornar útil nas minhas mãos. Então Paulo foi tratado no íntimo pelo Espírito Santo, aprendendo a se tornar humilde diante de Deus e diante das outras pessoas. Aos Filipenses, Paulo faz relato da sua descendência, das suas virtudes religiosas, mas ele diz agora que ele não se apoia mais nelas, ele não confia mais nelas, pelo contrário, ele abre mão de tudo aquilo que uma vez foi virtude para ele, e ele abre mão delas, abre mão daquilo que parecia ser lucro, e ele diz: olha, agora eu considero isso como esterco, eu considero isso como esterco, como perda por causa de Cristo Jesus. Eu abro mão de tudo que eu era, de tudo que eu fiz, de tudo que eu realizei na minha vida, minha origem, eu abro mão por causa de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que a resposta de Deus para ele foi graça sobre graça. Paulo recebeu porções multiplicadas de graça. A fala de Cristo para ele foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo aprendeu a ser humilde diante de Deus e contava com porções multiplicadas de graça. 1 de Coríntios capítulo 15, verso 9 e verso 10. Olha Paulo agora falando a respeito de si mesmo. Ele diz: pois eu sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Próximo. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo que Paulo realizou na sua vida, agora, em humildade, ele tem entendimento que não foi nada dele mesmo, foi tudo graça de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Por seu temor e humildade, Deus usou Paulo de forma extraordinária para pegar o evangelho aos gentios, além das fronteiras de Israel. E ao invés de ser cortado da história, esquecido para sempre, seu nome e a sua contribuição transcenderam a geografia, as culturas, o tempo, e para a glória de Jesus, continua impactando e alcançando muitas vezes até hoje, e alcançará por muito tempo ainda, porque Paulo agora foi humilde diante de Deus. Ele podia ter sido cortado da história, seu nome poderia ter sido esquecido, mas agora Paulo é colocado numa posição de honra, não por ele, mas pela graça de Deus atuando na sua vida. Se nos permitirmos sermos humildes e permitir o Espírito Santo tratar o orgulho em nosso coração, Deus nos concederá graça para sermos usados por ele para o cumprimento dos seus propósitos e sermos bênçãos na vida de muitas pessoas. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Quem sabe nessa noite você entrou aqui e você tem nutrido no seu coração com um sentimento de orgulho, talvez escondido, mas hoje é noite de você falar honestamente com o Espírito Santo e pedir para ele: Espírito Santo, revela aqui dentro, tem alguma coisa que está me impedindo de entrar plenamente na tua presença, de desfrutar plenamente da tua graça, de realmente ser colocado na posição que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Nós precisamos pedir ao Senhor e buscar ao Senhor que Ele desenvolva em nós as características da humildade. A humildade consiste em saber se humilhar diante de Deus, se sujeitar à sua autoridade de governo.
Porque quando nos humilhamos diante do Senhor, com certeza Ele age na nossa vida e no momento apropriado, conforme nós lemos. Não importa se estamos sendo humilhados no trabalho, não importa se estamos sendo humilhados na família, não importa se estamos sendo humilhados por uma enfermidade, por uma traição, por uma calúnia ou uma crise. A palavra de Deus nos diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, no devido tempo Ele nos exaltará. Louvado seja o nome de Jesus. A humildade nos ensina a confiar em Deus e não em nós mesmos. Nós aprendemos a colocar nossa vida sob o controle de Deus através da oração, porque não existe humildade sem oração. O humilde ora, ele faz a sua parte, mas ele também deixa Deus fazer a parte de Deus. O humilde ora e ele ora aquilo que 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida dos humildes. A humildade leva a pessoa a pedir ajuda de outros, porque existem coisas na vida que Deus só realiza na vida da gente por meio de outra pessoa. Entenda isso. Nem tudo Deus vai fazer na nossa vida de forma sobrenatural. Nem tudo Ele vai dar uma ordem e vai vir um anjo. O anjo pode estar sentado do seu lado e você ainda não percebeu. Porque tem coisa que Deus vai realizar na nossa vida que é através do irmão do lado. Então, o humilde sabe pedir ajuda ao cônjuge, sabe pedir ajuda ao amigo, sabe pedir ajuda ao líder, ao pastor, ao patrão, aquela pessoa que caminha ao lado. O humilde reconhece os próprios limites e sabe que não é capaz de resolver os seus problemas sozinhos. A humildade nos ensina a acolher os outros e não julgar conforme as aparências ou a maneira que nós estabelecemos os nossos critérios. O humilde acolhe, reconhece as pessoas e procura ajudar da melhor maneira possível. A humildade consiste em saber servir. Jesus nos ensina isso, quando Ele cinge o seu cinto com uma toalha, Ele pega uma bacia e se ajoelha diante dos seus discípulos e lava os pés deles. Uma das maneiras mais lindas que nós podemos expressar o nosso amor a Deus é servindo os nossos irmãos, é servindo a igreja. A humildade sempre caminha ligada ao serviço. A humildade nos ensina a cultivar gratidão. O humilde é grato a Deus em primeiro lugar, mas também sabe ser grato aos outros. O humilde reconhece a Deus e o louva e o agradece. A humildade consiste em saber aprender, porque não existe ninguém tão ruim que não possa ensinar alguma coisa, e não existe ninguém tão bom que não possa aprender nada. A humildade nos coloca numa condição de aprendizes. E aí eu te pergunto, o que aquela pessoa difícil que anda do seu lado está te ensinando? O que você tem aprendido com ela? O que você está aprendendo com as crises da vida? O que você está aprendendo com as lutas que você tem enfrentado? O que você está aprendendo com as pessoas que estão te decepcionando, estão te frustrando? Porque essa é a realidade da vida. O humilde abre o seu coração para aprender as lições com as dificuldades da vida. Por fim, se nós aceitarmos a responsabilidade de nos humilhar diante de Deus, combatendo o orgulho no nosso coração, nós receberemos e desfrutaremos das recompensas prometidas por Deus. Porque da mesma maneira em que há uma ação de peso de Deus sobre o orgulhoso, porque essa é a maneira que Deus trata e lida com o orgulhoso, existe também uma recompensa de Deus para o humilde. Quantos podem dizer amém? Porque Deus nos trata de acordo com a maneira que nos posicionamos diante dEle. Se nós rejeitarmos o orgulho e nos colocarmos em uma condição de humildade diante de Deus, receberemos e desfrutaremos das suas recompensas prometidas. Salmo 37:11, diz a palavra de Deus: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Quantos podem dar glória a Deus? Provérbios 22:4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Quantos podem dar glória a Deus? Isaías 57:15,
Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento para o coração do contrito. Mateus 18:4. E eu encerro. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Se coloque de pé. Mais do que sentimentos, mais do que comportamentos, orgulho e humildade são escolhas. Vou repetir. Mais do que sentimentos, mais do que comportamentos, orgulho e humildade são escolhas. E o Senhor nos coloca hoje a oportunidade, a possibilidade de escolher qual dos dois nós vamos nutrir em nosso coração: orgulho ou humildade. Feche seus olhos e curva sua cabeça. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, e nós nos colocamos numa condição de homens e mulheres vulneráveis diante de Ti. Abrimos o nosso coração e pedimos que o Teu Espírito Santo, que nos conhece a profundeza do nosso ser, conhece cada canto escondido do nosso coração, que Ele nos sonde nessa noite e que Ele revele se há em nós alguma área escondida do nosso coração, em que uma semente de orgulho tem enraizado, tem brotado, tem crescido, tem florescido, e talvez já esteja até frutificando na nossa vida. E esse orgulho tem nos causado dor, tristeza, frustração, porque tem nos colocado em oposição ao Senhor, tem nos colocado numa condição de resistência do Senhor para conosco. Talvez um sentimento de orgulho que nós não gostaríamos de ter. Talvez a gente até esteja dizendo que esse sentimento de orgulho seja legítimo, porque alguém nos machucou, porque alguém nos feriu, porque alguém nos ofendeu. E agora, ofendido que estou, eu me fecho, eu me bloqueio, e eu me coloco numa condição resistente, sem a compreensão de que isso está alimentando esse orgulho no meu coração, está me tornando altivo, soberbo, me impedindo de pedir ajuda, me impedindo de pedir perdão, me impedindo de me humilhar diante do Senhor, me impedindo de reconciliar com a pessoa. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que tem poder para realizar todas as coisas, quebra no nosso coração todo espírito de orgulho, todo espírito de altivez, e deposita em nós, Pai, a humildade de Cristo, a humildade de Jesus, o espírito humilde, um coração quebrantado, um coração contrito, que se coloca debaixo da poderosa mão de Deus, entendendo que o Senhor, do devido tempo, é quem nos restaurará, é quem nos transformará, é quem nos recompensará, é quem nos exaltará. Pai, em nome de Jesus, visita os Teus filhos nessa noite, arranca, Senhor, o orgulho pela raiz e libera sobre eles uma porção de graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome de Jesus.
Declare isso novamente em sua igreja. Senhor, declare isso mais uma vez, que é uma oração nessa noite. Recebem a graça do Senhor sobre as suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sente no seu lugar um instante, querido. Não há ninguém que esteja imune, ninguém que esteja imune a ser picado pelo inseto, pelo bicho do orgulho. Nós precisamos falar com o Espírito Santo. Ele precisa nos sondar. Às vezes nós temos que tirar as armaduras, nós temos que nos despir diante de Deus. Mas o maior orgulho é aquele que ainda se coloca resistente ao Senhor. Porque além de podemos colher todas essas recompensas que a humildade pode nos oferecer, a Bíblia diz, no texto que nós lemos de 2 Samuel, capítulo de número 22, o salmista diz que Ele salva os humildes. Ele salva os humildes. Essa é a maior graça que nós poderíamos receber de Deus. Mais do que honra, riquezas, recompensas, salvação. Só que há uma condicional: quebrar o orgulho no nosso coração e ter a humildade de reconhecer que somos pecadores, e a humildade de reconhecer que precisamos de Jesus, a humildade de confessá-lo como Filho de Deus e como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. E a partir desse reconhecimento, a palavra de Deus diz que nós alcançamos salvação. Alguém nessa noite que nunca tomou uma decisão por Cristo, mas hoje você entende que precisa reconhecer Jesus Cristo, quebrar o orgulho no seu coração. Sabe qual que é o sentimento do orgulhoso? Não, as minhas obras são suficientes para me garantir a salvação. Orgulho. Não, frequentar a igreja todos os domingos é suficiente para me alcançar a salvação. Orgulho. Não, se eu ler a Bíblia é suficiente para alcançar a salvação. Orgulho. A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar diante do Senhor e reconhecê-lo como nosso Salvador. Alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que entende que precisa entregar sua vida a Jesus Cristo e fazer dele o seu Salvador e Senhor e transformar sua realidade no nome de Jesus? Há alguém nessa noite que andou com Jesus, mas se desviou dos seus caminhos? Você nutriu orgulho no seu coração? Isso foi colocando você em oposição ao Senhor, foi colocando resistência na sua relação com Jesus, mas hoje você entende que tem que quebrar isso, tem que colocar humildade no seu coração e se colocar novamente na presença de Jesus. Ei, é preciso ter coragem para ser humilde. É preciso ter coragem para ser humilde. A Bíblia diz que o filho pródigo, depois de pegar toda a sua riqueza, foi andar longe do pai, gastou tudo que tinha, do jeito que queria, mas um dia ele entrou na escassez, e aquele jovem teve coragem de olhar para dentro de si,
quebrar o seu orgulho e dizer assim: olha, eu pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, eu vou voltar, e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei para o Senhor, pequei, me recebe de volta. Alguém nessa noite que entende que precisa voltar para Jesus, dá um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Há uma terceira pessoa nessa noite, dê um sinal com a sua mão, Deus abençoe sua vida. Tem uma quarta pessoa nessa noite, Deus abençoe sua vida. Ei, é noite de corajosos. Não precisa coragem para ser orgulhoso. Não precisa coragem para ser orgulhoso. O orgulho simplesmente brota, nasce, flui. Mas tem que ter coragem para ser humilde e reconhecer: eu preciso de Jesus, eu preciso de ajuda. Alguém nessa noite que precisa de Jesus, quer voltar para os seus caminhos, dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Há mais alguém nessa noite? Aonde está você? Dá um sinal bem alto com a sua mão. Aleluia. Aonde? Esquerda, direita, me ajuda aí. Deus abençoe a sua vida, filho. Quero pedir vocês que levantaram suas mãos, vocês que são corajosos, como Naamã teve que ser corajoso diante do exército, de arrancar sua armadura, descer as águas. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque nós queremos nos alegrar com a sua decisão. Você que levantou sua mão, vem cá, você aí atrás que levantou a sua mão. Você não vai vir sozinho, alguém vai te acompanhar. Vem cá você, nós queremos orar pela sua vida nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós estamos colocando diante do Senhor os teus filhos. São teus filhos, andaram longe dos teus caminhos, viveram a vida da maneira como eles estavam acreditando ser bom para eles, mas entendem nessa noite, Pai, que não há vida plena, não há vida abundante longe da tua presença. É preciso coragem para se humilhar diante do Senhor, é preciso coragem para ser humilde e reconhecer que precisa de ti, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, da mesma maneira que o Senhor derramou graça sobre Naamã e o restaurou, da mesma maneira que o Senhor derramou graça sobre Paulo e o restaurou, da mesma maneira, Pai, que o Senhor derramou graça sobre a vida do filho pródigo e o restituiu à posição de filho. Restitui, Pai, restitui os teus filhos nessa noite, recebe-os de volta na tua presença, libera graça sobre eles, que o teu Espírito Santo trabalhe no seu coração, arranque, Pai, toda a raiz de amargura, de mágoa, tristeza e frustração que os impedia de estar num relacionamento mais pleno e mais íntimo contigo, com a igreja, Pai, com a tua palavra, e que a partir de hoje o Senhor comece a escrever uma nova história para eles, para a glória do nome de Jesus. A igreja diz amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Parabéns pela decisão de vocês. Acompanhe esse rapaz, ele quer ter uma palavrinha com vocês, no nome de Jesus, amém? Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, se coloca de pé.